E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, meu nome é Caio, pra quem não viu aí na intro. Este é um canal de viés alto libertário, a gente fala sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. Bom, o vídeo de hoje ele será o fechamento da leitura comentada do livro Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo, o qual eu venho fazendo a saga aí, será a 42ª parte, deu bastante parte essa leitura comentada. Enfim, isso aqui será o fechamento da leitura comentada, então evidentemente tem outros 41 vídeos para serem assistidos da série. Se você chegou aqui pela primeira vez no canal por esse vídeo, primeiro obrigado por ter clicado no vídeo. Se inscreva no canal, isso é muito importante. E aqui na descrição eu vou deixar diversos links relacionados a essa leitura comentada, como por exemplo o link da playlist para facilitar. Então você vai lá, clica no primeiro vídeo e vai assistindo a playlist inteira. Te facilita, me facilita também. Outra coisa importante, chequem os links na descrição, lá você vai encontrar os links para compra e download do livro. Você pode comprar o livro através da Amazon, isso ajuda o canal também. Você pode baixar também gratuitamente, se você preferir, assim, no site do Instituto Rothbard Brasil. E também você vai encontrar os links para apoio financeiro do canal. Você pode apoiar através de Bitcoin, Nano, Shitcoin, ou seja, doação via Pix, Bitcoin Lightning, e também redes sociais na descrição, todas as redes do canal, inclusive agora a nova rede que eu fiz lá, o servidor do Discord. Corre lá pra trocar uma ideia, enfim. E esse vídeo está sendo gravado na segunda-feira, vai ser solto também na segunda-feira. Domingo que vem eu vou fazer a parte 2 da leitura comentada do livro O Cálculo Econômico em uma Comunidade Socialista. Eu fiz a parte 1 nesse domingo, infelizmente eu não consegui gravar. Então, se você estiver interessado nisso, cola no Discord. Domingo que vem tem a parte 2, né, o capítulo 2, aí depois no outro domingo o capítulo 3. Vou fazer um capítulo por dia discutindo essa obra bastante importante. É a próxima leitura comentada, decidi deixar no Discord. Futuramente talvez eu traga aqui pro YouTube também, mas enfim, por enquanto vai ser só lá no Discord. Link na descrição, entra lá também. E é isso. Aqui eu vou dar início da onde eu parei. Eu parei na página 194, né? Então eu inicio a 195 agora, do capítulo 10. Vou até o final, então já aviso, esse vídeo vai ficar longo, provavelmente com mais de meia hora, porque enfim, eu geralmente estou deixando entre 18, 20 e 25 minutos mais ou menos nessa faixa. Esse aqui eu vou deixar maior porque eu quero cobrir as últimas páginas. Mas enfim, sem mais delongas, vamos à leitura aí. Como funcionaria um sistema de produtores concorrentes e não monopolistas? Deve estar claro desde o início que ao responder essa questão saímos do âmbito da análise puramente lógica e, portanto, as respostas devem necessariamente prescindir das certezas, o caráter apodítico das declarações sobre a validade da teoria dos bens públicos. O problema enfrentado é precisamente análogo àquele que se pergunta como o mercado resolveria o problema da produção de hambúrguer, especialmente se até este momento os hambúrgueres haviam sido produzidos exclusivamente pelo Estado e, consequentemente, não seria possível se basear numa experiência do passado. Só seria possível formular tentativas de respostas. Ninguém seria capaz de saber a estrutura exata da indústria de hambúrguer, quantas empresas concorrentes seriam criadas, qual a importância essa indústria deveria ter quando comparada às outras, com que hambúrgueres deveriam se parecer, quantos diferentes tipos de hambúrgueres surgiriam no mercado e quantos talvez desaparecessem pela falta de demanda e assim por diante. Ninguém seria capaz de saber todas as circunstâncias e mudanças que ocorreriam ao longo do tempo e que influenciariam a própria estrutura da indústria do hambúrguer. Modificações na demanda de vários grupos de consumidores, mudanças tecnológicas, alterações dos preços de vários bens, que afeta direta ou indiretamente a indústria, e assim por diante. Devemos enfatizar que tudo isso não é diferente quando surge a questão da produção privada de segurança. Mas isso não significa, em hipótese alguma, que nada de definitivo possa ser dito sobre a questão. Considerando determinadas condições gerais na demanda pelos serviços de segurança que são reconhecidas como mais ou menos realistas a partir da análise do mundo como ele é atualmente, o que pode e será considerado é o quanto as diferentes ordens sociais de produção de segurança, caracterizadas por diferentes restrições estruturais sobre as quais tem que operar, irão responder de maneira diferente. Nota 202 aqui. Sobre o problema da concorrência na produção de segurança, ver o Gustavo de Molinari da produção de segurança. Esse é basicamente um livro que é bastante referenciado e também é fora New Liberty do Murray Rothbard. Mas vamos lá, seguindo. Permita-nos primeiro analisar as especificidades da produção de segurança monopolista estatal, pois pelo menos neste caso é possível se valer de uma ampla evidência sobre a validade das conclusões a que se chegou e depois compará-lo àquilo que se pode esperar que esse sistema for substituído por um sistema não monopolista. Mesmo que a segurança seja considerada um bem público, terá que competir com outros bens na alocação dos recursos.
O que é gasto em segurança não pode mais ser utilizado com outros bens que também podem aumentar a satisfação do consumidor. Além disso, a segurança não é um bem único e homogêneo, mas é constituída de muitos elementos e aspectos. Não se trata somente da prevenção, identificação e compulsão, mas também de prover segurança contra ladrões, estupradores, poluidores, desastres naturais e assim por diante. Além do mais, a segurança não é produzida num lampejo, mas pode ser fornecida em unidades marginais a pessoas diferentes, e pessoas diferentes, na verdade, atribuem importância diferente à segurança como um todo e também a diferentes aspectos de todo o resto, o que vai depender de suas características pessoais, suas experiências do passado com os vários fatores de insegurança, do tempo e lugar nos quais possam viver. Nota 203. Aqui referência a um cara chamado Amy Murky, Sociology, enfim, tá em alemão. Meu alemão não é bom. Sorry. Mas vamos lá. Agora, e aqui retornamos ao problema econômico fundamental da alocação dos recursos escassos para usos concorrentes. Como pode o Estado, uma organização que não é exclusivamente financiada por contribuições voluntárias pela venda de seus produtos, mas parcialmente ou no todo por impostos, decidir o quanto produzir de segurança, a quantidade de cada um dos seus inúmeros aspectos, para quem, onde e o que? A resposta é que não há uma maneira racional de decidir essa questão. Do ponto de vista dos consumidores, a sua resposta às demandas de segurança pode ser considerada arbitrária. Precisamos de um policial e de um juiz ou de 100 mil de cada um deles. Eles devem receber 100 dólares ou 10 mil por mês. 10 mil dólares, né, no caso. Independente de quanto houver, os policiais devem dedicar mais tempo fazendo a ronda nas ruas, perseguindo assaltantes, recuperando bens roubados ou vigiando os praticantes de crimes sem vítimas, como a prostituição, o uso de drogas e o contrabando. E os juízes devem dedicar mais tempo e energia cuidando de divórcios, infrações de trânsito, furtos, assassinatos ou conflitos relacionados a casos de antitrust. Claramente, todas as questões devem ser respondidas de algum modo, porque assim como a escassez não vemos no Jardim do Éden, o tempo e o dinheiro gastos em uma coisa não podem ser gastos em outra. O Estado também tem que responder essas questões, mas qualquer que seja a forma que responda, responderá sem estar sujeito ao critério de lucro e prejuízo. Portanto, sua ação é arbitrária e, portanto, do ponto de vista do consumidor, envolve necessariamente incontáveis desperdícios relacionados à má distribuição. Nota 204 aqui. Sobre as eficiências das decisões da alocação democraticamente controladas, capítulo 9 e nota número 4 desse livro. O Hope se referenciando aqui. Independentemente do amplo nível de desejo do consumidor, como todo mundo sabe, os produtores de segurança empregados pelo Estado fazem o que eles querem. Eles ficam vagabundeando em vez de fazer alguma coisa. E, se trabalham, preferem fazer o que é mais fácil ou trabalhar onde pode ter algum poder, em vez de servir os consumidores. Os policiais dedicam muito tempo a rodar de carro, a atormentar quem comete pequenas infrações de trânsito e gastam enorme quantidade de recursos financeiros investigando crimes sem vítimas que muitas pessoas, ou seja, aquelas que não estão envolvidas, não concordariam. Mas que poucos estariam dispostos a gastar o seu dinheiro nessas ações porque não são diretamente afetados por elas. Ainda em relação àquilo que os consumidores querem de forma mais urgente, a prevenção de crimes graves, ou seja, com vítimas, a identificação e a punição efetiva desse tipo de criminoso, a recuperação dos bens roubados e a garantia do que as vítimas dos crimes sejam compensadas pelos agressores, os policiais são notoriamente ineficientes, apesar das alocações orçamentárias cada vez mais altas. Aqui vale uma pausa aqui para fazer alguns comentários. Isso aqui é muito o que você vê, assim, especialmente agora que a gente saiu de um período pós-eleições, né? Para quem estiver vendo isso no futuro, esse vídeo foi gravado 2 semanas e um dia depois da eleição, né? Então, a eleição foi dia 30 de outubro e eu tô gravando na segunda-feira seguinte após a eleição. No caso, duas segunda-feiras seguintes após a eleição. Teve a segunda, a primeira e essa terceira. Então, assim, a gente vê que o debate, o tom do debate dos candidatos era, não, a gente precisa aumentar o gasto em segurança, precisa de mais segurança. Não, o brasileiro se sente inseguro. E você vê que a solução para esses caras, para políticos, é sempre aumentar o gasto. Eles nunca questionam a eficiência do gasto. Para eles é só assim, não, a gente tem um problema, o problema é falta de investimento, portanto a gente precisa aumentar o gasto. Inclusive, o Paulo Cogos, que é um ex-libertário, quando ele se candidatou a deputado estadual, cometeu esse crime, ele, nas propostas dele ali, de governo, né, que ele queria fazer, o que ele queria fazer com dinheiro, uma das propostas deles era aumentar o salário de policiais, como se, tipo assim, aumentar o salário da tropa fosse resolver o problema inerente de segurança. Isso aqui que o Hope coloca
os policiais gastam tempo investigando crime sem vítimas, é muito verdade. Quantas vezes você já não viu um policial dando um enquadro num maconheiro porque ele tava lá fumando o beckzinho dele lá de boa, sem fazer mal pra ninguém, sabe? Tipo, e aí, sei lá, hipoteticamente ele tá lá batendo no maconheiro lá, enchendo o saco do maconheiro, e do outro lado, sei lá, na rua de trás tá acontecendo uma invasão a domicílio, um cara de fato roubando uma casa, um crime muito mais grave, e a polícia, em vez de estar lá pra impedir o crime, tá enchendo o saco do maconheiro lá que tá só fumando o dele lá de boa e ficando chapado lá e não vai fazer nada pra ninguém. O maior dano que o maconheiro faz na sociedade é votar no pessoal, só. Fora isso, eles são inofensivos. É só acabar com o pessoal que o maconheiro fica inofensivo. Então, isso é muito, muito fato. E até a forma como a justiça estatal, a polícia estatal funciona, ela é deturpada. Porque a polícia, ela nem previne crimes e nem restitui a vítima. Então acaba sendo uma coisa muito louca. Porque quando alguém rouba, por exemplo, o seu celular, e essa pessoa some com o celular, ela vende, enfim, não consegue recuperar a polícia, você acaba pagando outro celular para você, porque geralmente a pessoa compra outro, né? Infelizmente foi roubada, fazer o quê se não tem seguro? Acaba pagando outro celular, e ela, ao mesmo tempo, tem que pagar a estadia do vagabundo na cadeia. Então, tipo, o incentivo é completamente deturpado, sabe? Você é roubado por imposto para sustentar o ladrão que te roubou. Você acaba sendo duplamente roubado, não tem sentido, sabe? A lógica como funciona. E nesse aspecto eu vejo que os incentivos da teoria libertária em relação à punição de crimes eles seriam muito melhores, porque cadeias elas seriam muito menos um local para punir o indivíduo pelo crime e muito mais um local para tentar fazer ele trabalhar para poder restituir a vítima. E isso, inclusive, poderia ser usado como um mecanismo de reinserção de criminosos na sociedade. No sentido que, assim, não estou dizendo que vamos reincidir, recolocar na sociedade todos os criminosos. Não, existem criminosos que, enfim, é pena de morte e acabou, não tem nem discussão. Mas, por exemplo, esses pequenos ladrões, assim, cara que rouba celular ou que rouba alguma coisa muito pequena, um bem de pequeno valor, às vezes, de fato, o cara rouba pra poder comprar droga, enfim, isso aí tem que ficar preso mesmo. Mas agora o cara, por exemplo, que rouba porque, tipo, é o roubo famélico, né, que chama. O cara tá roubando porque ele precisa comer. Às vezes essa pessoa realmente ela não teve oportunidade na vida e entrou numa situação de desespero ali, viu no crime a única chance de conseguir comer, é um instinto humano, infelizmente. Quando as pessoas ficam desesperadas, elas tendem a violência, infelizmente. Isso é da nossa natureza. E o que tem que ser feito? Você ter leis duras para poder desincentivar a pessoa a fazer isso. E se ela for pega, e nisso eu vejo uma sociedade libertária muito superior a uma sociedade estatal, é você tentar ensinar esse cara, sabe? Tipo, bota ele na cadeia, ele tem que pagar pelo crime dele, tá? Eu não tô discutindo isso, ele tem que trabalhar para ressarcir a vítima. Só que ao mesmo tempo, assim, ele trabalhando, ele vai aprender uma profissão. Então ele sai de lá e trabalha nessa área que ele aprendeu, sabe? Então você ressocializa o cara de fato. Ao invés de você deixar o cara lá preso pro cara ficar. Você bota um ladrão junto com um estelionatário, com um farsante de banco, essas coisas todas. E o cara, tipo, ele entra numa universidade do crime, ao invés de entrar numa universidade, entre aspas, assim, né? Pra aprender alguma profissão, sabe? Então, nesse aspecto, a polícia libertária, vamos colocar assim, numa sociedade libertária, ela seria muito mais eficiente, porque o foco dela seria em prevenir os crimes. Então, nesse aspecto, provavelmente uma sociedade libertária, além da questão do armamento civil, né, que as pessoas teriam armas mais facilmente, ela seria muito mais segura. E outra questão que eu já vi muita gente assim no YouTube comentando, e também alguns autores libertários colocam, é que a polícia estatal, a polícia libertária, ela seria muito mais como uma seguradora. Ela atuaria assim, você paga para a polícia e ela garante para você, por contrato, que ela não vai deixar acontecer nenhuma coisa com a sua propriedade, seja com você ou com os seus bens, né? Você enquanto indivíduo, você seu corpo. Por exemplo, alguém atirar em você, alguma coisa assim, te sequestrar, enfim. A polícia garante que não vai acontecer isso. Se ela falhar em te proteger, então ela te paga uma indenização, ó, a seguradora. Então, qual que vai ser o incentivo? Os policiais dessa agência de proteção privada, eles vão ter o máximo de incentivo possível para evitar crimes, de fato, em primeiro lugar. Por quê? Porque se uma agência começar a ter que pagar muita indenização, ela não vai conseguir pagar o pessoal dela, ela vai à falência. Ela vai ser ineficiente na função, vamos dizer assim, a função social dela, né? A razão de existência dela. Então, iria muito por essa linha, eu acho bastante interessante essa linha de pensamento, de como seria, então, muito provavelmente seria algo muito próximo disso, ou exatamente isso. E certamente daria um pau nessas agências de segurança estatal aí, que não serve pra porcaria nenhuma, honestamente. Quando eu tive meu celular roubado, eu praticamente apontei o dedo na cara do bandido, falei por isso, aquele ali, não aconteceu nada. Enfim, é lamentável.
Mas enfim, feito esses comentários aí, vamos seguir aqui. Além disso, e aqui retornamos aos problemas da qualidade mais baixa da produção, com determinadas alocações, pois o que quer que a polícia ou os juízes estatais façam, da maneira arbitrária, como tem que ser, uma vez que seus rendimentos são mais ou menos independentes das avaliações dos consumidores dos respectivos serviços que executam, eles tenderão a desenvolvê-los de maneira deficiente. E assim observamos a arbitrariedade e a brutalidade policial e a lentidão do processo judicial. Além disso, é impressionante que nem a polícia nem o sistema judicial ofereçam aos consumidores qualquer coisa que vagamente se assemelhe a um contrato de serviço no qual se estabeleceria em termos inequívocos para informar ao consumidor qual procedimento seria posto em prática numa situação específica. Em vez disso, ambos atuam num vácuo contratual que ao longo do tempo permite à polícia e ao judiciário alterar arbitrariamente as suas regras de procedimento e que também explica o fato verdadeiramente ridículo de que a resolução dos conflitos entre policiais e juízes, de um lado, e os cidadãos, de outro, não é atribuída a um terceiro independente, mas a outro policial e a outro juiz que divide com seus empregadores, o governo, o mesmo lado da disputa. Isso aqui é um insight muito importante do Hoppe, que é a própria deturpação do que é justiça quando é feita pelo Estado. Digamos, é uma situação real que aconteceu do George Floyd. Vamos pegar lá o caso que teve. Pô, ele foi vítima de uma brutalidade policial. Se isso causou ou não a morte dele, é uma outra discussão. Eu não vou entrar nessa discussão porque essa discussão é profunda. Mas é fato que a abordagem policial teve excessos. Isso você claramente consegue olhar porque o sujeito estava imobilizado. Ele não precisava ser imobilizado daquele jeito. Ele poderia ser algemado e pronto. Ele já não seria mais uma ameaça. Ele não estava armado, ele não estava com nada do tipo assim, com uma conduta muito hostil que oferecesse uma resistência muito grande à situação. E foi um caso que, assim, aquele policial estatal, o caso acabou sendo a família do George Floyd versus aquele policial. Quem julgou aquele policial foi o Estado. Foi o empregador dele. Como que isso é justiça? Ah, mas o cara foi condenado, que não sei o que e tal. Beleza, mas vamos pegar um outro caso aí, sei lá, um caso hipotético. Você acusa um policial de ter plantado uma evidência em você para poder te incriminar falsamente. E aí quem vai julgar você vai ser o empregador dele, desse policial. Qual é o interesse desse juiz em condenar um policial? Vai ficar ruim pro Estado, entendeu? Ah, não, o Estado incriminou uma pessoa. Como que isso é justiça, sabe? A ideia de justiça estatal, de que o Estado vai ser o juiz das coisas, é completamente absurda. Ela não tem lógica. Porque isso é direito básico. Se uma parte ela é participante na ação, uma das partes, isso não é um julgamento justo. Eu não posso ser julgado, eu não posso, por exemplo, Caio, vamos supor que eu tenho um tribunal privado meu e algum policial estatal comete alguma violência contra mim. Eu não posso pegar esse policial estatal e falar, você vai ser julgado no meu tribunal, porque o meu tribunal não é neutro, entendeu? Eu teria que levar, por exemplo, pra CLA, né, que é a empresa do Fogo, a Câmara Libertária de Arbitragem, eu teria que levar pra lá, entendeu? Uma parte neutra, ó, vai lá, vamos pra esse local aqui e vamos resolver. Não vai ser nem no tribunal do Estado, nem no meu tribunal, vai ser no tribunal neutro e aí vamos ver lá, cada um apresenta a sua tese, a defesa, a acusação, e cada um vê aí, um juiz neutro julga o caso, vê o que deu e fala, ó, é isso aqui e acabou, quer recorrer, recorre aqui, vamos ver e tal. Se quiser recorrer para um outro tribunal, né, para ver se foi tudo certo, seguir o devido processo legal, beleza, mas não pode ser nem na minha hipotética, no meu hipotético tribunal privado, nem no tribunal do Estado, porque senão não há um julgamento justo, sabe? Nem da minha parte, nem da parte do Estado. Então, esse é um insight importante do Hoppe, e é uma coisa que muito liberaleco, estatista, não entende, que não existe justiça com o Estado, porque o conceito de justiça estatal, ele é um conceito que ele tem um vício de origem, entendeu? Não tem como ter isso. A origem da justiça estatal, ela é viciada, porque ela vai favorecer sempre o Estado, porque o Estado acaba sendo uma das partes julgando um crime. E especialmente quando você julga um crime contra agentes estatais, você está sendo prejudicado no julgamento, porque o acusador,
a suposta pessoa que cometeu o crime, ela está sendo julgada no tribunal de quem paga o salário dela. Isso é um absurdo. Mas enfim, vamos seguir aqui. Em terceiro lugar, qualquer um que tenha visto as delegacias de polícia e as instâncias do Poder Judiciário, para não mencionar as prisões, sabe como é na verdade que os fatores de produção aplicados na provisão de segurança... Peraí, pulei uma linha aqui. Para não mencionar as prisões, sabe como é na verdade que os fatores de produção aplicados na provisão de segurança são utilizados de forma excessiva, são pessimamente mantidos e podem mesmo ser considerados obscenos. Não há motivo para que policiais e juízes satisfaçam os consumidores que sustentam seus rendimentos. E se, num caso excepcional, isso acontecesse, o serviço seria realizado a um custo comparativamente mais elevado do que qualquer serviço similar oferecido por uma empresa privada. Nota 205 aqui. Assim resume Molinari, no capítulo 2. Se o consumidor não for livre para comprar segurança de quem quiser, imediatamente se verá abrir uma grande profissão dedicada à arbitrariedade e ao mau gerenciamento. A justiça se tornará lenta e custosa, a polícia incômoda, a liberdade individual não é mais respeitada e o preço da segurança será abusivamente inflado e iniquamente dividido de acordo com o poder e influência dessa ou daquela classe de consumidores. Então o Molinari dando uma red pill aí pra galera. Sem dúvida, todos esses problemas inerentes a um sistema de produção monopolista de segurança seriam resolvidos de forma relativamente rápida quando uma determinada demanda por serviços de segurança encontrasse um mercado competitivo com uma estrutura de incentivos completamente diferente para os produtores. Isso não quer dizer que se encontraria uma solução perfeita para o problema da segurança. Continuariam existindo ladrões e assassinos. E nem todos os bens roubados seriam recuperados, nem todos os assassinos seriam presos. Mas no que se refere às avaliações dos consumidores, a situação melhoraria na medida em que a natureza do homem a permitisse. Em primeiro lugar, desde que haja um sistema competitivo, ou seja, desde que os produtores de serviços de segurança dependam das contratações voluntárias dos consumidores, a maioria das quais provavelmente tomaria a forma de contratos de serviços e de seguros assegurados antecipadamente a qualquer ocorrência real de insegurança ou agressão, nenhum produtor poderia aumentar seu rendimento sem melhorar o serviço ou a qualidade do produto da forma como são percebidos pelos consumidores. Além disso, todos os produtores de segurança considerados em conjunto não poderiam reforçar a importância de sua empresa em particular, a menos que, por qualquer que seja a razão, os consumidores realmente começassem a avaliar a segurança como um bem mais valioso do que outros, assegurando dessa forma que a produção de segurança nunca, em nenhum lugar, seria desenvolvida às custas da não produção ou da redução da fabricação, digamos, de queijo como um bem privado concorrente. Além do mais, os produtores de serviços de segurança teriam que diversificar as suas ofertas num nível considerável por causa da demanda altamente diversificada pelos produtos de segurança entre os milhões de consumidores existentes. Diferentemente diretamente do apoio voluntário do consumidor, eles seriam imediatamente prejudicados financeiramente se não reagissem adequadamente aos vários desejos ou mudança nos desejos dos consumidores. Assim, todo consumidor teria uma influência direta, ainda que pequena, sobre a fabricação de bens que surgissem ou desaparecessem do mercado. Em vez de oferecer um pacote de segurança padronizado para todo mundo, como é a característica da política de produção estatal, surgiriam no mercado uma grande variedade de pacotes de serviços. Eles seriam criados sob medida para as diferentes necessidades de segurança de pessoas para pessoas diferentes, levando em consideração as diferentes ocupações, os diferentes comportamentos de risco, as diferentes coisas a serem protegidas e seguradas, e as diferentes localizações geográficas e restrições de tempo. Ou seja, o que o Hope está colocando aqui? Ele está colocando que você teria um serviço mais personalizado para cada indivíduo mesmo. Por exemplo, um indivíduo que trabalhasse um policial mesmo, por exemplo. Um policial ele teria que ter um contrato de segurança um pouco melhor, porque assim, ele poderia prender alguém e alguém querer se vingar do cara, entendeu? Pegar uma arma ali e tentar matar esse policial. Então ele seria um cara que provavelmente o contrato de proteção dele, de segurança dele, seria um pouquinho mais perigoso. Seria um pouquinho mais custoso. Por quê? Cara, concorda que você está num certo grupo de risco, que há mais risco de você sofrer violência, então vamos defender você te cobrando um pouco mais caro, porque, enfim, você é policial, e também aí poderia ter um abatimento, porque assim, como você é policial, você tem um certo treinamento com armas e pode utilizá-las, então você pode baixar seu custo aí também um pouco, enfim. Poderia ter uma barganha ali, um contrato negociado entre as partes, ser assinado e tudo certo. E também, por exemplo, alguém que fosse um indivíduo que, sei lá, viajasse muito, por exemplo,
Então a demanda dele por segurança seria muito mais na casa dele, porque assim, como o cara viaja muito, a casa dele fica vazia, então ele não tem uma segurança privada própria para casa, mas ele contrata essa agência de segurança e sei lá, de repente a agência que ele contrata é especialista em segurança domiciliar, então ela consegue ser muito boa em, de repente, assim, ir na sua casa, fazer um relatório de inseguranças da sua casa, sugerir melhorias, cobrar você por isso, e depois a empresa mesmo implementa e vai, por exemplo, tu fecha um contrato com a empresa e ela, beleza, agora a gente vai defender, a gente melhorou as vulnerabilidades da sua propriedade, agora a gente vai defender a sua propriedade, sei lá, coloca um guarda na frente da casa em 2 turnos de 12 horas ou 3 turnos de 8 horas, enfim, mas deixa a casa do cara 24 horas por dia assegurada e o cara pode viajar de boa, falar, não, posso fazer minhas viagens aqui, meu trabalho exige que eu viaje, enfim, ou sei lá, vou viajar com a minha família, por qualquer motivo que seja. Pode surgir algo assim, sabe? Vai ser uma coisa muito mais personalizada, não é que nem hoje. Você vai viajar, você tem aquela preocupação, puta, será que vão invadir minha casa daqui, não sei o quê? Porque você não sabe, você não tem uma agência de segurança específica para isso. Você não consegue contratar um policial estatal, chegar pro estado e falar, ó, eu vou viajar, tenho essa necessidade, dá para colocar um policial ali, eu pago tanto, tal. Não existe. É basicamente o mesmo padrão de segurança para todo mundo, que é a insegurança completa. Então tem isso também. Mas enfim, feito esses comentários aí, vamos seguir aqui. Além disso, e aqui retornamos aos problemas da qualidade mais baixa da produção, com determinadas alocações, pois o que quer que a polícia ou os juízes estatais façam, da maneira arbitrária, como tem que ser, uma vez que seus rendimentos são mais ou menos independentes das avaliações dos consumidores dos respectivos serviços que executam, eles tenderão a desenvolvê-los de maneira deficiente. E assim observamos a arbitrariedade e a brutalidade policial e a lentidão do processo judicial. Além disso, é impressionante que nem a polícia nem o sistema judicial ofereçam aos consumidores qualquer coisa que vagamente se assemelhe a um contrato de serviço no qual se estabeleceria em termos inequívocos para informar ao consumidor qual procedimento seria posto em prática numa situação específica. Em vez disso, ambos atuam num vácuo contratual que ao longo do tempo permite à polícia e ao judiciário alterar arbitrariamente as suas regras de procedimento e que também explica o fato verdadeiramente ridículo de que a resolução dos conflitos entre policiais e juízes, de um lado, e os cidadãos, de outro, não é atribuída a um terceiro independente, mas a outro policial e a outro juiz que divide com seus empregadores, o governo, o mesmo lado da disputa. Isso aqui é um insight muito importante do Hope, que é a própria deturpação do que é justiça quando é feita pelo Estado. Digamos, é uma situação real que aconteceu do George Floyd. Vamos pegar lá o caso que teve. Pô, ele foi vítima de uma brutalidade policial. Se isso causou ou não a morte dele, é uma outra discussão. Eu não vou entrar nessa discussão porque essa discussão é profunda. Mas é fato que a abordagem policial teve excessos. Isso você claramente consegue olhar porque o sujeito estava imobilizado, ele não precisava ser imobilizado daquele jeito, ele poderia ser algemado e pronto, ele já não seria mais uma ameaça, ele não estava armado, ele não estava com nada do tipo assim, com uma conduta muito hostil que oferecesse uma resistência muito grande à situação. E foi um caso que, assim, aquele policial estatal, o caso acabou sendo a família do George Floyd versus aquele policial. Quem julgou aquele policial foi o Estado. Foi o empregador dele. Como que isso é justiça? Ah, mas o cara foi condenado, que não sei o que e tal. Beleza, mas vamos pegar um outro caso aí, sei lá, um caso hipotético. Você acusa um policial de ter plantado uma evidência em você para poder te incriminar falsamente. E aí quem vai julgar você vai ser o empregador dele, desse policial. Qual é o interesse desse juiz em condenar um policial? Vai ficar ruim pro Estado, entendeu? Ah, não, o Estado incriminou uma pessoa. Como que isso é justiça, sabe? A ideia de justiça estatal, de que o Estado vai ser o juiz das coisas, é completamente absurda. Ela não tem lógica. Porque isso é direito básico. Se uma parte ela é participante na ação, uma das partes, isso não é um julgamento justo. Eu não posso ser julgado, eu não posso, por exemplo, Caio, vamos supor que eu tenho um tribunal privado meu.
e algum policial estatal comete alguma violência contra mim. Eu não posso pegar esse policial estatal e falar, você vai ser julgado no meu tribunal, porque o meu tribunal não é neutro, entendeu? Eu teria que levar, por exemplo, pra CLA, né, que é a empresa do Fowler, Câmara Libertária de Arbitragem, eu teria que levar pra lá, entendeu? Uma parte neutra, ó, vai lá, vamos pra esse local aqui e vamos resolver. Não vai ser nem no tribunal do estado, nem no meu tribunal, vai ser no tribunal neutro e aí vamos ver lá, cada um apresenta a sua tese, a defesa, a acusação, e cada um vê aí, um juiz neutro julga o caso, vê o que deu e fala, ó, é isso aqui, acabou, quer recorrer, recorre aqui, vamos ver e tal. Se quiser recorrer para um outro tribunal, né, para ver se foi tudo certo, seguir o devido processo legal, beleza, mas não pode ser nem na minha hipotética, no meu hipotético tribunal privado, nem no tribunal do Estado, porque senão não há um julgamento justo, sabe? Nem da minha parte, nem da parte do Estado. Então, esse é um insight importante do Hope, e é uma coisa que muito liberaleco, estatista, não entende, que não existe justiça com o Estado, porque o conceito de justiça estatal, ele é um conceito que ele tem um vício de origem, entendeu? Não tem como ter isso. A origem da justiça estatal, ela é viciada, porque ela vai favorecer sempre o Estado, porque o Estado acaba sendo uma das partes julgando um crime. E especialmente quando você julga um crime contra agentes estatais, você está sendo prejudicado no julgamento, porque o acusador, a suposta pessoa que cometeu o crime, ela está sendo julgada no tribunal de quem paga o salário dela. Isso é um absurdo. Mas enfim, vamos seguir aqui. Em terceiro lugar, qualquer um que tenha visto as delegacias de polícia e as instâncias do Poder Judiciário, para não mencionar as prisões, sabe como é na verdade que os fatores de produção aplicados na provisão de segurança... Peraí, pulei mania aqui. Para não mencionar as prisões, sabe como é na verdade que os fatores de produção aplicados na provisão de segurança são utilizados de forma excessiva, são pessimamente mantidos e podem mesmo ser considerados obscenos. Não há motivo para que policiais e juízes satisfaçam os consumidores que sustentam seus rendimentos. E se, num caso excepcional, isso acontecesse, o serviço seria realizado a um custo comparativamente mais elevado do que qualquer serviço similar oferecido por uma empresa privada. Nota 205 aqui. Assim resume Molinari, no capítulo 2. Se o consumidor não for livre para comprar segurança de quem quiser, imediatamente se verá abrir uma grande profissão dedicada à arbitrariedade e ao mau gerenciamento. A justiça se tornará lenta e custosa, a polícia incômoda, a liberdade individual não é mais respeitada e o preço da segurança será abusivamente inflado e iniquamente dividido de acordo com o poder e influência dessa ou daquela classe de consumidores. Então o Molinari dando uma red pill aí pra galera. Sem dúvida, todos esses problemas inerentes a um sistema de produção monopolista de segurança seriam resolvidos de forma relativamente rápida quando uma determinada demanda por serviços de segurança encontrasse um mercado competitivo com uma estrutura de incentivos completamente diferente para os produtores. Isso não quer dizer que se encontraria uma solução perfeita para o problema da segurança. Continuariam existindo ladrões e assassinos, e nem todos os bens roubados seriam recuperados, nem todos os assassinos seriam presos. Mas no que se refere às avaliações dos consumidores, a situação melhoraria na medida em que a natureza do homem a permitisse. Em primeiro lugar, desde que haja um sistema competitivo, ou seja, desde que os produtores de serviços de segurança dependam das contratações voluntárias dos consumidores, a maioria das quais provavelmente tomaria a forma de contratos de serviços e de seguros assegurados antecipadamente a qualquer ocorrência real de insegurança ou agressão, nenhum produtor poderia aumentar seu rendimento sem melhorar o serviço ou a qualidade do produto da forma como são percebidos pelos consumidores. Além disso, todos os produtores de segurança considerados em conjunto não poderiam reforçar a importância de sua empresa em particular, a menos que, por qualquer que seja a razão, os consumidores realmente começassem a avaliar a segurança como um bem mais valioso do que outros, assegurando dessa forma que a produção de segurança nunca, em nenhum lugar, seria desenvolvida às custas da não produção ou da redução da fabricação, digamos, de queijo como um bem privado concorrente. Além do mais, os produtores de serviços de segurança teriam que diversificar as suas ofertas num nível considerável por causa da demanda altamente diversificada pelos produtos de segurança entre os milhões de consumidores existentes. Diferentemente diretamente do apoio voluntário do consumidor, eles seriam imediatamente prejudicados financeiramente se não reagissem adequadamente aos vários desejos ou mudança nos desejos dos consumidores. Assim, todo consumidor teria uma influência direta, ainda que pequena, sobre a fabricação de bens que surgissem ou desaparecessem do mercado. Em vez de oferecer um pacote de segurança padronizado para todo mundo, como é a característica da política de produção estatal,
surgiriam no mercado uma grande variedade de pacotes de serviços. Eles seriam criados sob medida para as diferentes necessidades de segurança de pessoas para pessoas diferentes, levando em consideração as diferentes ocupações, os diferentes comportamentos de risco, as diferentes coisas a serem protegidas e seguradas, e as diferentes localizações geográficas e restrições de tempo. Ou seja, o que o Hope está colocando aqui? Ele está colocando que você teria um serviço mais personalizado para cada indivíduo mesmo. Por exemplo, um indivíduo que trabalhasse numa... Um policial mesmo, por exemplo. Um policial ele teria que ter um contrato de segurança um pouco melhor, porque assim, ele poderia prender alguém e alguém querer se vingar do cara, entendeu? Pegar uma arma ali e tentar matar esse policial. Então ele seria um cara que provavelmente o contrato de proteção dele, de segurança dele, seria um pouquinho mais perigoso. Seria um pouquinho mais custoso. Por quê? Cara, concorda que você tá num certo grupo de risco, que há mais risco de você sofrer violência, então vamos defender você te cobrando um pouco mais caro, porque, enfim, se é policial, e também aí poderia ter um abatimento, porque assim, como você é policial, você tem um certo treinamento com armas e pode utilizá-las, então você pode baixar seu custo aí também um pouco, enfim. Poderia ter uma barganha ali, um contrato negociado entre as partes, ser assinado e tudo certo. E também, por exemplo, alguém que fosse um indivíduo que, sei lá, viajasse muito, por exemplo. Então a demanda dele por segurança seria muito mais na casa dele, porque assim, como o cara viaja muito, a casa dele fica vazia, então ele não tem uma segurança privada própria para casa, mas ele contrata essa agência de segurança. E sei lá, de repente a agência que ele contrata é especialista em segurança domiciliar, então ela consegue ser muito boa em, de repente, assim, ir na sua casa, fazer um relatório de inseguranças da sua casa, sugerir melhorias, cobrar você por isso, e depois a empresa mesmo implementa e por exemplo, fecha um contrato com a empresa e ela, beleza, agora a gente vai defender, a gente melhorou as vulnerabilidades da sua propriedade, agora a gente vai defender a sua propriedade, sei lá, coloca um guarda na frente da casa em 2 turnos de 12 horas ou 3 turnos de 8 horas, enfim, mas deixa a casa do cara 24 horas por dia assegurada e o cara pode viajar de boa, falar, não, posso fazer minhas viagens aqui, meu trabalho exige que eu viaje, enfim, ou sei lá, vou viajar com a minha família, por qualquer motivo que seja. Pode surgir algo assim, sabe? Vai ser uma coisa muito mais personalizada, não é que nem hoje. Você vai viajar, você tem aquela preocupação, puta, será que vão invadir minha casa daqui, não sei o quê? Porque você não sabe, você não tem uma agência de segurança específica para isso. Você não consegue contratar um policial estatal, chegar pro estado e falar, eu vou viajar, tenho essa necessidade, dá para colocar um policial ali, eu pago tanto, tal. Não existe. É basicamente o mesmo padrão de segurança para todo mundo, que é a insegurança completa. Então tem isso também. Mas enfim, feitos esses comentários aí, vamos seguir aqui na página 199. Mas isso não é tudo, longe disso. Além da diversificação, o conteúdo e a qualidade dos produtos também seriam aprimorados. Não apenas melhoraria imediatamente o tratamento dos consumidores pelos empregados das empresas de segurança, como desapareceria imediatamente a atitude de não dou a mínima, a arbitrariedade e até mesmo a brutalidade, a negligência e a lentidão dos atuais sistemas policial e judiciário. Uma vez que eles seriam dependentes do apoio voluntário do consumidor, qualquer problema relacionado a maltratamento, grosseria ou inaptidão poderia custar os seus empregos. Além disso, a peculiaridade anteriormente mencionada, a de que a resolução dos conflitos entre cliente e o fornecedor de serviço é invariavelmente atribuída ao julgamento do fornecedor, não do cliente, quase certamente não seriam mais registrados, e a arbitragem dos conflitos por parte independente se tornaria um negócio padrão oferecido pelos produtores de segurança. Porém, ainda mais importante, a fim de atrair e manter os consumidores, os produtores de serviço teriam que oferecer contratos que permitiriam ao consumidor saber o que ele estivesse comprando e habilitá-lo de fazer uma reclamação válida e intersubjetivamente determinada, caso o desempenho real do produtor de segurança descumprisse as obrigações acordadas. E mais especificadamente, à medida que não são contratos de serviços individualizados onde o pagamento é feito pelos consumidores para cobrir exclusivamente seus próprios riscos, mas em vez disso, contratos próprios seguros que levassem em consideração a conjunção de seus próprios riscos com a de outras pessoas, ao contrário da prática estatista vigente, a maioria desses contratos certamente não teriam mais qualquer esquema redistributivo deliberadamente construído para favorecer um grupo de pessoas em detrimento do outro. Caso contrário, se qualquer pessoa sentisse que o contrato oferecido a obrigasse a pagar pelas necessidades e riscos específicos de outras pessoas, fatores de possível insegurança, ou seja, que ela não entendeu como sendo aplicável ao seu próprio caso, ela simplesmente se recusaria a assiná-lo ou interromperia o pagamento, e poderia pegar uma outra empresa, no caso. Isso aqui também é uma coisa que, pela data desse livro, que é de 1989,
A gente ainda não tem, nessa época, né, não tinha, mal tinha internet praticamente, mas não tinha uma coisa muito importante que hoje é lei praticamente, que é um sistema de reputação via aplicativo. Você consegue ter um sistema de reputação de empresas, por exemplo, com base no aplicativo. Você quer, por exemplo, você quer ir comer num restaurante. Você vai no iFood e você vê a reputação do restaurante. Pô, esse restaurante aqui é 1 estrela, cara. Vamos ver as avaliações. Ah, todo mundo falou que a comida é ruim, que a entrega chegou fria, que demorou. Pô, eu não vou aqui. Ah, esse aqui, pô, esse aqui é 4,5. Aí você vê lá, tipo, 50 avaliações, nota 5 estrelas, e só um cara lá que deu 1 estrela, porque, sei lá, de repente foi um dia ruim. Você fala, pô, esse aqui é bem mais confiável, eu vou pegar minha comida aqui. Poderia ser a mesma coisa aqui. As pessoas contratam a empresa faz um aplicativo, de repente, assim, um aplicativo como se fosse um 90, né? Basicamente assim, tipo, puta, deu merda, aperta o botão ali e a empresa fica sabendo que naquela casa ali tá com uma emergência, então manda a polícia ali, entendeu? Poderia ter alguma coisa desse tipo. Agora, uma forma de avaliar, por exemplo, seria o próprio sistema de reputação mesmo. Você cria uma Play Store, vamos colocar, sei lá, empresa de segurança do Joãozinho. E aí a empresa de segurança do Joãozinho, qual que é a nota? Ah, nota 4 de 5. Pô, muito bom, tal. Aí, sei lá, de repente tem alguém falando, pô, roubaram meu celular, os caras não conseguiram recuperar, também não me pagaram, demoraram, sei lá, o combinado em contrato era 3 meses para ressarcir o bem, eles demoraram 12 meses, enfim, poderia ter uma reclamação, entendeu? E, de novo, empresas de arbitragem, é uma coisa importante que o Hope falou aqui, seriam muito importantes nesse arranjo de sistema, por quê? Porque como a empresa de segurança, a seguradora, né, no caso a polícia privada, vamos dizer assim, ela não poderia ser uma parte nesse processo, porque seria um absurdo ela ser, ela teria que ter uma agência privada, ou uma própria agência privada, quando tivesse um conflito entre os dois, se oferecer, falar, ó, tá tendo um conflito entre a seguradora do Joãozinho e o Zezinho. Então estão brigando aí, estão disputando o tempo do contrato, tá uma briga feia. Vem cá, senta aqui, vamos resolver no meu tribunal? Pô, beleza, Joãozinho, concorda? Ô, Zezinho, beleza, então vamos lá. Senta aí e resolve aí, entendeu? Então, empresas de arbitragem seria uma demanda natural que surgiria, que teria que ser atendida e seria muito, muito necessário, seria fundamental, eu diria. Talvez fosse o negócio mais importante e um dos mais lucrativos. Isso porque, assim, conflitos entre contratos existem o tempo todo e a arbitragem é uma forma muito boa de resolver conflitos e até seria uma resposta para aquela loucura, aquele devaneio estatístico falando, não, mas que aí se um cara tiver um conflito com uma outra agência de segurança e aí as agências de segurança vai começar a se matar uma a outra. É um devaneio completo, porque, primeiro, por que elas fariam isso em primeiro lugar? De novo, volta para um sistema de reputação, de aplicativo e tal. Você gostaria de contratar uma empresa que, tipo assim, ela saísse na bala com outra porque, tipo, não conseguiu resolver o conflito? Isso seria razoável? Seria uma solução humana pra coisa? E segundo, as pessoas poderiam olhar pra isso e falar, eu não concordo com isso, suspende o pagamento. Suspende o contrato, acabou. Como é que a empresa vai fazer guerra? Vai fazer guerra com, sei lá, tirando pedra nos outros? Porque dinheiro pra comprar munição não vai ter. Entendeu? E a própria tropa do local poderia olhar pra isso e falar, eu não vou entrar em guerra lá com essa galera porque, meu, isso é burrice, entendeu? Eu não quero morrer, entendeu? Então não tem lógica, sabe? É alguns questionamentos que a gente recebe como de estatista, alguns cenários malucos que eles montam na cabeça que a gente olha e fala, sabe, é bizarro. Os caras pensam que assim, tipo, vai ser Estado, sabe? Que Estado, quando não consegue se entender com outro Estado, sai na porrada e manda o escravo dele, né? Que é o exército, lutar. Não, isso não. Não vou dizer assim que nunca vai acontecer, porque sempre tem algum maluco, mas. Você percebe que todos os incentivos estão alocados pra, tipo, pra isso absolutamente não acontecer? Então não faz sentido pensar que isso vai acontecer. É possível, sim, é possível, como, enfim, qualquer coisa é possível de acontecer. Mas, enfim, exceto coisas que são fisicamente impossíveis, mas, enfim, vocês entenderam o ponto. Mas seguindo aqui. Mesmo que tudo isso tenha sido dito, a questão que inevitavelmente vem à tona é a seguinte. Um sistema competitivo de produção de segurança não resultaria necessariamente num conflito social permanente, no caos e na anarquia? Há vários pontos a serem tratados sobre essa suposta crítica. Em primeiro lugar, deve ser observado que essa impressão não estaria em hipótese alguma de acordo com a evidência empírica histórica. Sistemas de instâncias judiciárias concorrentes existiram em diversos lugares, como na antiga Irlanda na época da Liga Hanseática, antes da chegada do moderno Estado-nação, e tanto quanto sabemos, funcionavam muito bem. Nota 206. A literatura citada na nota 21 e também R. Leone, Liberdade e a Lei, Property Rights in
E J. Peeling também, Property Rights in the Celtic Irish Law. Tá no Jornal de Estudos Libertários, 1987. Aqui vale também uma nota. Um dos maiores exemplos de resolução de disputa privada e uma lei privada também que nós temos registros na história da humanidade que perdurou por mais tempo é a Lex Mercatori, que traduzindo do latim é a lei de mercado. Isso era um mecanismo. Essa lei, basicamente, a Lex Mercatori, ela foi a lei que ela embasava toda a rota da seda. O que é a rota da seda? É o local que embasa, que pegava desde a China até o que era Constantinopla na Antiguidade. Ou seja, pegava basicamente o Oriente Médio, a China e as Índias, né, também as Índias Orientais, né, que hoje é a Índia, e passava por ali e chegava até a Europa ali, aquela região, Istambul, onde seria mais ou menos isso. Esse comércio era extremamente feito e passava por vários países. Então precisava ter uma jurisdição privada que resolvesse conflitos entre mercadores e compradores. Por exemplo, o cara tá vendendo alguma coisa, tá tendo uma disputa, ou sei lá, teve um roubo, alguma coisa. Então esse tribunal, essa lei, né, que na verdade assim, era chamada de lei de mercado, mas na verdade era basicamente um grande tribunal de resolução de disputas também por isso. Englobava também mercenários que defendiam os mercadores, porque assim, Idade Média, você tá andando na estrada, você poderia ser abordado por um ladrão porque queria te roubar. Então, por isso que tinha mercenários armados junto com os comerciantes. E aí você tem exemplos disso, entendeu? Havia uma arbitragem entre, por exemplo, mercenários e comerciantes, entendeu? Então tem toda essa questão. É um bom exemplo de lei privada. Quem quiser estudar um pouco mais, pesquisem por Lex Mercatori, Lex L-E-X, né? E Mercatori, M-E-R-T-O-R-E, basicamente. Vocês vão ver que vai ter bastante referência sobre isso. É um belo exemplo de lei privada resolvendo conflitos entre indivíduos e que pegava pela jurisdição de vários que já eram, não como a gente conhece hoje, países, mas já eram proto-países, vamos dizer assim. Passar por vários reinos, era o melhor termo para ser usado. Então vamos lá, vamos seguindo. A julgar pelo índice de criminalidade da época, crime per capita, a polícia privada do Velho Oeste, que a propósito não era tão selvagem como alguns filmes insinuam, quem quiser uma referência sobre isso, o livro The Not So Wild Wild West, muito bom. O Hyde, inclusive, tem uma leitura comentada desse livro, recomendo também. Vão lá no canal dele, muito bom. E se forem, digam lá que veio pelo Libertário 013, dá um salve pra ele lá. E fala pra ele me desbloquear no Twitter, que ele me bloqueou, e fala que eu me desculpei. Enfim, provavelmente eu fiz alguma merda lá pra ele, eu deixei ele ofendido e ele me bloqueou. Seguindo, era relativamente mais bem sucedido do que a polícia estatal de hoje. E, voltando à experiência aos exemplos contemporâneos, existem até hoje milhões de contratos internacionais, contratos de comércio de viagem, e certamente parece ser um exagero dizer, por exemplo, que há mais fraude, mais crime, mais quebra de contrato na esfera internacional do que nas relações domésticas entre países. Nos países, aliás. E isso é assim, é preciso observar, sem que haja um grande produtor de segurança monopolista e legislador. Finalmente, não se deve esquecer que mesmo hoje, num grande número de países, há vários produtores de segurança privada que atuam paralelamente ao Estado, investigadores particulares das seguradoras e árbitros privados. Em relação ao seu trabalho, a impressão parece confirmar a tese de que eles são mais, não menos, bem-sucedidos em resolver os conflitos sociais do que seus análogos públicos. Porém, essa evidência histórica está enormemente sujeita à disputa, particularmente, sobre se qualquer informação geral pode ser derivada daquela. No entanto, há também razões sistemáticas que mostram porque o receio manifestado na crítica já mencionada não é bem fundamentado. Por mais paradoxal que isso possa parecer à primeira vista, isso ocorre porque estabelecer um sistema competitivo de produtores de segurança significa construir uma estrutura de incentivos institucionalizada para produzir uma ordem legal e o cumprimento da lei que incorpore o mais alto grau possível de consenso e respeito à questão da resolução de conflito e, consequentemente, isso tende a gerar menos, em vez de mais, distúrbios sociais e conflitos do que sobre a produção monopolista. Nota 208 aqui. Sobre o tema, Hans Hermann Hoppe, Engine, Anarchy and State. É um outro livro do Hoppe. Está em alemão também, não sei o que significa. Para entender o que acabei de mostrar, é necessário adotar uma análise mais detalhada na única situação típica que preocupa o cético e o permite acreditar na virtude superior de uma ordem organizada monopolisticamente na produção de segurança. Este é o caso quando emerge um conflito entre A e B, ambos segurados por diferentes empresas que não podem chegar a um acordo imediato em relação à validade
das reivindicações em conflito apresentadas por seus respectivos clientes. Não haveria problema se esse acordo fosse fechado ou se ambos os clientes fossem segurados por uma mesma empresa. Pelo menos, o problema não seria de forma alguma diferente do que emergisse sob o monopólio estatista. Tal situação não resultaria sempre num conflito armado? Isso seria altamente improvável. Em primeiro lugar, toda batalha violenta entre empresas seria onerosa e arriscada, especialmente se essas empresas atingissem um tamanho considerável, o que seria importante para que elas aparecessem como garantidoras efetivas da segurança de seus potenciais clientes. Porém, mais importante, sobre um sistema competitivo com cada empresa dependente da continuação dos pagamentos voluntários dos consumidores, qualquer batalha teria que ser deliberadamente apoiada por cada cliente de ambas as empresas. Se houve uma única pessoa que suspendesse os pagamentos porque não estava convencida de que a batalha era necessária, num conflito específico prestes a acontecer, haveria uma pressão econômica imediata sobre a empresa para buscar uma solução pacífica para a disputa. Nota 209. Compare isso com a política estatal de se envolvendo em batalhas sem ter o apoio deliberado de todos, porque o Estado tem o direito de tributar as pessoas. E pergunte a si mesmo se o risco de uma guerra seria menor ou maior se houvesse o direito de parar de pagar os impostos tão logo sentisse que a condução das relações internacionais pelo Estado não era satisfatória. Você imagina os indivíduos russos, vamos pegar um exemplo que está acontecendo hoje, a guerra Rússia versus Ucrânia. Você imagina se os indivíduos russos pudessem olhar para o governo do Putin invadindo a Ucrânia e falar: olha, eu não concordo com essa invasão, então, portanto, você, agência de seguradora Vladimir Putin, eu vou parar de pagar você. Como que ele vai sustentar as tropas no front sem dinheiro? Ou, do outro lado, indivíduos da agência de segurança Volodymyr Zelensky olhassem e falassem: eu não concordo com essa guerra, eu acho que eu me sinto russo e eu acho que eu queria fazer parte da agência de segurança lá do Vladimir Putin, então eu não vou financiar o exército para defender de uma coisa que eu acho justa. Você percebe como essa guerra teria acabado em, tipo, 3 dias? Em vez de, sei lá, quase um ano já que está acontecendo? É bizarro. Mas enfim, vamos seguir aqui. Consequentemente, todo produtor de segurança se posicionaria de forma extremamente cautelosa diante da possibilidade de adotar medidas violentas para a resolução de conflitos. Pelo contrário, na medida em que os consumidores querem uma resolução pacífica para o conflito, cada um dos produtores de segurança iria o mais longe possível para adotar medidas pacíficas para seus clientes determinar antecipadamente, para que todos soubessem, o processo de arbitragem ao qual estaria disposto a se submeter e aos seus clientes em caso de uma discordância sobre a avaliação da reivindicação de um conflito. Ou seja, você não só jogaria esse conflito para uma agência de resolução, como você faria uma grande propaganda disso. Dizendo, olha só, aqui a gente não tenta escalonar o conflito e ir para conflito armado, vamos lá, aqui ó, a gente vai para esse tribunal. E seria algo mutuamente benéfico, porque o tribunal poderia se associar com essa agência de segurança privada, esse tribunal de arbitragem. Por quê? Poderiam acontecer outros conflitos e o interesse dele seria atender esses outros conflitos. Por quê? Porque ele precisa de dinheiro também. Ele é uma empresa, ele não se sustenta com o imposto de ninguém. Então, poderia haver realmente esse acordo de, ó, se A e B tiverem um conflito, a gente leva para o tribunal de arbitragem. Beleza. Esse tribunal poderia ter um interesse em se associar com essa empresa. E haveria... poderia ser uma venda casada? Não necessariamente, mas também poderia, enfim, se você quiser chamar de assim. Mas percebe como haveria esse incentivo para ter esse jogo diplomático, vamos dizer assim, para você tentar resolver o conflito da melhor forma possível, sem basicamente sair na porrada com todo mundo? Bom, feitos esses comentários aí, vamos dar continuidade aqui na página 201. E como esse esquema só poderia parecer aos clientes de empresas diferentes como realmente eficiente se houvesse um acordo entre elas a respeito dessas medidas de arbitragem, um sistema legal que governasse a relação entre empresas que fosse universalmente aceito pelos clientes e todos os produtores concorrentes de segurança evoluiria naturalmente. Além disso, seria ainda mais intensa a pressão econômica para produzir regras que representassem um consenso sobre como os conflitos devem ser administrados. Sob um sistema competitivo de árbitros independentes, a quem seria atribuída a responsabilidade de encontrar soluções pacíficas para os conflitos? Elas seriam dependentes do suporte contínuo das duas empresas em disputa, na medida em que essas poderiam e selecionariam juízes diferentes caso qualquer uma ficasse muito insatisfeita com o resultado do trabalho da arbitragem. Ou seja, é aquilo que eu estava comentando anteriormente. Se você fica insatisfeito com uma solução de um tribunal de arbitragem, você pode levar isso para um outro e ver se sai uma resolução melhor. Analisa de novo a resolução, né? E alguém poderia olhar para esse argumento e falar: mas isso poderia ser escalonado ad infinito. De novo, um conflito é caro, você tem que ficar pagando um horário de advogado o tempo todo.
há um incentivo para que uma hora chegue e fale, tá, beleza, é isso aí mesmo, perdemos ou ganhamos, vamos lá e vamos parar com disputa judicial aqui e vamos seguir, porque, de novo, o conflito é custoso, no absoluto mínimo você tem que ficar pagando honorário de advogado, e bom, isso não é muito barato, né, então tem essa questão. Assim, esses juízes estariam sob pressão para achar soluções para os problemas que estão sob sua responsabilidade, dessa vez não no que se refere aos aspectos procedimentais da lei, mas ao seu conteúdo, e que seriam aceitos num determinado caso por todos os clientes das empresas envolvidas como soluções justas e corretas. Nota 210 aqui, vale ler. E pode ser observado aqui novamente que as normas que incorporam mais alto grau possível do consenso são, obviamente, aquelas que são pressupostas pela argumentação e cuja aceitação torna possível o consenso sobre qualquer coisa, como foi mostrado no capítulo 7. Então é basicamente o Hope referenciando que essas regras teriam que ser baseadas na ética argumentativa dele mesmo. Então é meio engraçado, ele se autorreferencia, mas enfim. Esse é o Hope. Caso contrário, uma ou todas as empresas poderiam perder alguns dos seus clientes e, para evitar que isso ocorra, escolheriam outro árbitro na próxima vez que precisassem do serviço. Nota 211. Novamente, compare isso com juízes e servidores do Estado que, porque são pagos pelos impostos e, dessa forma, são relativamente independentes da satisfação do consumidor, podem preferir sentenças que, claramente, não são aceitáveis por todos como justas. E pergunte a si mesmo se o risco de não buscar a verdade num determinado caso seria menor ou maior se houvesse a possibilidade de exercer uma pressão econômica sempre que se tivesse a percepção de que um juiz, que um dia pode ter que sentenciar em seu próprio caso, não tivesse sido suficientemente cuidadoso ao reunir e julgar fatos de um caso, ou que foi simplesmente um completo desonesto. Isso aqui vai bater muito no ouvido da galera bolsonarista, enfim. Imagina assim um mundo em que você não precisa financiar o Alexandre de Moraes. Que você olhe para as decisões do Alexandre de Moraes e fala: eu considero essas decisões tirana, eu considero esse um juiz péssimo, então portanto eu não vou mais financiar ele. Bem-vindos ao libertarianismo. Então, ao invés de ficar indo para a porta de quartel reclamar que os militares não estão resolvendo o problema, eles não vão resolver o problema. A solução do problema da democracia está fora da democracia. É uma anarquia capitalista. Mas não seria possível que, num sistema de concorrência, as empresas de segurança violassem a lei? Ou seja, uma empresa que, financiada por seus clientes, iniciasse agressão contra outras empresas? Certamente, não há forma de negar que isso seja possível, embora novamente deva ser enfatizado que aqui se está no âmbito da ciência social empírica e ninguém poderia saber com certeza a respeito dessa possibilidade. No entanto, é falaciosa a insinuação tácita de que a possibilidade que uma empresa violar de algum modo a lei indicaria uma deficiência grave na filosofia e na economia de uma ordem social capitalista pura. Nota 212. Especificadamente sobre esse tema, Murray Rothbard for a New Liberty, página 233. Então, o Hope referenciando o Rothbard aí. Em primeiro lugar, devemos relembrar que todo sistema social, e não menos uma oferta estatista socialista do que uma economia de puro mercado, depende da opinião pública para garantir a sua existência contínua e que uma determinada condição da opinião pública delimita o tempo todo o que pode ou não pode ocorrer, o que é mais ou menos provável de acontecer numa determinada sociedade. A situação atual da opinião pública na Alemanha Ocidental, e atual de novo, 1939, é quando esse livro foi escrito, por exemplo, faz com que seja altamente improvável ou até mesmo impossível que um sistema estatista socialista do tipo russo possa ser imposto aos alemães ocidentais. E aqui, de novo, voltando ao contexto histórico, 1989 não tinha caído o Muro de Berlim ainda, ele vai cair em 1991, 2 anos depois da publicação desse livro. Mas em 89 ainda era a ditadura soviética, ainda tinha um muro lá. A falta de apoio público a esse sistema o destruiria, conduzindo ao fracasso e ao colapso. E seria ainda mais improvável que qualquer tentativa de impor uma ordem similar à da Rússia pudesse ser bem sucedida entre os americanos, considerando a opinião pública americana. E fato histórico triste aqui agora. Se fosse feita essa mesma pergunta para os americanos hoje, eu não sei se eles não concordariam com isso, não, infelizmente. Você vê como que o Estado é um câncer que vai se espalhando por todo o tecido social. Portanto, para analisar corretamente o problema das empresas que violassem a lei, a questão acima deveria ser reformulada da seguinte forma: qual a probabilidade de que algo do tipo ocorresse em uma determinada sociedade com o estado específico da opinião pública? Formulado dessa forma, é claro que a resposta teria que ser diferente para diferentes sociedades. Em algumas sociedades, caracterizadas pelas ideias socialistas profundamente arraigadas na população, haveria uma grande probabilidade, na verdade,
do ressurgimento de empresas agressoras e, em outras sociedades, haveria uma chance muito menor que isso acontecesse. Mas haveria a perspectiva de que um sistema competitivo de produção de segurança, num determinado caso, ser melhor ou pior do que a continuação de um sistema estatal? Permita-nos analisar, por exemplo, os Estados Unidos de hoje, de novo, 1989. Considere que por um ato legislativo o Estado abolisse a sua função de fornecer segurança recorrendo aos impostos e fosse introduzindo um sistema competitivo de produção de segurança. Dado o estado da opinião pública, qual a probabilidade de surgir empresas que violassem a lei e o que aconteceria? Nessa época, bem baixa. Hoje, bem alta. Evidentemente, a resposta dependeria das reações da população diante dessa mudança na situação. Portanto, a primeira resposta àqueles que fazem a objeção à ideia de um mercado privado de segurança teria que ser: e quanto a você? Qual seria a sua reação? Seu temor contra empresas violadoras da lei faria com que você firmasse contrato com uma produtora de segurança que tivesse agredido outras pessoas suas propriedades? Você continuaria a apoiá-la mesmo que ela tivesse agido dessa forma? Certamente o crítico ficaria mudo com esse contra-ataque. Mas ainda mais importante do que isso é o desafio sistemático implícito nesse contra-ataque pessoal. Evidentemente, a descrição da mudança na opinião significaria uma mudança na estrutura de custo-benefício que todo mundo enfrentaria uma vez teria que tomar as suas decisões. Antes da introdução de um sistema competitivo de produção de segurança, participar e apoiar a agressão estatal eram atos legalizados. Agora, essa atividade seria ilegal. Consequentemente, dado a sua consciência de que faria cada uma de suas decisões parecessem mais ou menos onerosas, ou seja, mais ou menos em sintonia com seus próprios princípios de comportamento correto, apoiar uma empresa envolvida na exploração de pessoas que não estão dispostas a apoiar deliberadamente as suas ações teria agora um custo muito mais alto do que antes. Considerando esse fato, deve-se considerar que surgiria uma quantidade de pessoas, entre elas estão até mesmo aquelas pessoas que, de outra maneira, teriam prontamente concebido o seu apoio ao Estado, que agora gastariam seu dinheiro para apoiar uma empresa comprometida com um negócio honesto e que surgiria em todo lugar em que esse experimento social fosse tentado. Em contraste, o número de pessoas ainda comprometidas com uma política de exploração, de ganho à custa de outros, declinaria. Obviamente, dependeria do estado da opinião pública em que medida os seus efeitos seriam drásticos. Por exemplo, no exemplo citado, os Estados Unidos, onde a teoria natural da propriedade é extremamente difundida e aceita como uma ética privada, sendo essencialmente a filosofia libertária a ideologia na qual o país foi fundado e o que o permitiu assim desenvolver e atingir sua estrutura. Nota 213 aqui, e ela é bem grande. Vou fazer a lida dela aqui. As Origens Ideológicas da Revolução Americana é um livro do C.B. Bunny, não traduzi o nome aqui. Thomas Mann, ou Tim Mann, acho que é assim, Os Antifederalistas, a Crítica da Constituição, e Murray Rothbard, Conceiving Liberty, 4 volumes, ou seja, Concebido na Liberdade. A referência. A nota grande é 214, não 213, é a próxima. Desculpa. O efeito acima mencionado seria particularmente evidente. Portanto, as empresas produtoras de segurança comprometidas com a filosofia de proteger e cumprir a lei libertária conquistaria a ampla maioria do apoio público e da assistência financeira. Na verdade, aqui tem um erro de grafia aqui. Conquistariam, não é conquistaria. Errar aqui. Enquanto possa ser verdade que algumas pessoas, entre elas, especialmente aquelas que lucraram com a antiga ordem, devam continuar a apoiar uma política de agressão, é bastante improvável que seja em quantidade e tenham apoio financeiro suficiente, tenham uma capacidade financeira suficiente para serem bem-sucedidas nesse apoio. Pelo contrário, o resultado provável seria que as empresas honestas desenvolvessem a força necessária, sozinhas ou num esforço conjunto em apoiada por seus consumidores voluntários, para identificar o surgimento de produtoras ilegais e destruí-las onde quer que e toda vez que elas aparecessem. Agora sim, nota 214. Vamos lá. Naturalmente, as seguradoras assumiriam uma função particularmente importante na verificação do surgimento de empresas ilegais. Segundo M. L. Tannehill, as seguradoras, que atuam num setor muito importante em qualquer economia totalmente livre, teriam um incentivo especial para se dissociar de qualquer agressor e, além disso, trazer toda a sua considerável influência no negócio para se posicionar contra ele. A violência agressiva gera perda de valor e a indústria de seguros sofreria com um custo maior na maioria dessas perdas. Um agressor incontido é uma ameaça ambulante e nenhuma seguradora, embora remotamente afastada de sua agressão original, desejaria manter o risco que ele possa agredir um de seus próximos clientes. Além disso,
Os agressores e aqueles com quem eles se associam podem se envolver com mais probabilidades em situações de violência e são, portanto, coberturas de péssimo risco. Uma seguradora provavelmente se recusaria a fazer cobertura desse tipo de pessoa desprovida de um desejo antecipado de minimizar quaisquer perdas futuras que seus agressores poderiam causar. Mas até se a empresa não estiver motivada por essa previsão, ainda seria obrigada a aumentar drasticamente os prêmios do seguro ou cancelar totalmente a cobertura, a fim de evitar arcar com risco extra contido na sua inclinação para a violência. Numa economia competitiva, nenhuma seguradora poderia pagar para continuar a fazer a cobertura de agressores e daqueles com quem tenham se associado e simplesmente transferir os custos para seus consumidores honestos. Ela logo perderia esses consumidores para empresas de maior reputação, que poderiam arcar com o custo de cobrar menos pela sua cobertura de seguro. O que significaria a perda da cobertura do seguro numa economia livre? Mesmo que o agressor pudesse produzir uma força suficiente para se proteger de qualquer força agressiva ou de retaliação por qualquer fator ou combinação de fatores, ainda teria que o fazer sem necessidades econômicas diversas. Não poderia adquirir a proteção securitária contra acidente de carro, desastres naturais ou disputas contratuais. Não teria proteção contra danos aceitáveis resultantes de acidentes ocorridos em sua propriedade. É bastante provável que tivesse que fazê-lo sem contar com o serviço de uma empresa de combate a incêndios, uma vez que essas empresas são um desenvolvimento natural de empresas de seguro contra incêndios. Além disso, as penalidades severas impostas pelo ostracismo comercial que resultariam naturalmente seu ato agressivo criaria problemas com seus empregados, pois, se um agente do Serviço de Defesa executasse uma ordem que envolvesse uma iniciação intencional de força, tanto o agente quanto o empreendedor ou o administrador que deu a ordem, tanto qualquer outros empregados reconhecidamente envolvidos seriam responsabilizados por qualquer danos causados. M.L. Tannehill, O Mercado da Liberdade, Nova York, 1984, páginas 110 e 111. Vamos trazer isso aqui para um exemplo real, oficial, que está acontecendo agora? Pega a polícia alexandrina do Alexandre de Moraes. Ele manda investigar pessoas que não cometeram crimes, roubar pessoas que não cometeram crimes e prender pessoas que não cometeram crime, que na verdade não é uma prisão, é um sequestro. De novo, volta para aquela pergunta pessoal. Você, estatista que estiver vendo esse vídeo aqui e chegou até aqui, agradeço por estar disposto a ouvir ideias novas. Você financiaria uma polícia aos moldes do Alexandre de Moraes? Uma polícia chefiada pelo Alexandre de Moraes? Você se associaria com uma empresa de segurança? Imagina que existe a empresa de segurança Alexandre de Moraes. Você se associaria com uma empresa que prende pessoas que expressam suas ideias, que manda fechar perfil em rede social, que bota na cadeia gente por expressar suas ideias, que vai na casa de um senhor de 70 anos de idade e bota ele na cadeia porque ele exerceu o direito dele de xingar um dos asseclas dessa empresa Alexandre de Moraes, um dos membros dessa empresa Alexandre de Moraes. Você financiaria uma empresa dessa? Ou você financiaria uma outra que seria contra essa? Qual seria a sua escolha? Deixa nos comentários aí se você chegou até aqui. Eu gostaria de ouvir mesmo. Mas fica a pergunta, fica a reflexão aí. Mas vamos lá. Encerrado 214, vamos caminhar aqui já para o final do livro. E se contra todas as probabilidades os produtores de segurança perdessem a luta para manter um livre mercado na produção de segurança e ressurgisse um monopólio legal, simplesmente teríamos, de novo, um Estado. Nota 215. O processo na qual uma empresa ilegal emerge como um Estado seria ainda mais complicado, uma vez que teria que se readquirir a legitimidade ideológica que marca a existência dos Estados atualmente existentes e que levou séculos de propaganda incessante para se desenvolver. Uma vez que se perde essa legitimidade através da experiência de um sistema de livre mercado puro, é difícil imaginar como se poderia facilmente recuperá-la. Em todo caso, implementar um sistema social puramente capitalista com produtores privados de segurança, um sistema que permitisse a liberdade de escolha, seria necessariamente melhor do que aquele que temos atualmente. Mesmo que essa ordem entrasse em colapso por causa da grande quantidade de pessoas que ainda estivessem comprometidas com uma política de agressão e exploração de outras pessoas, a humanidade teria pelo menos experimentado um glorioso interlúdio. E, caso essa ordem sobrevivesse, o que parece ser o resultado mais provável seria o começo de um sistema de justiça e prosperidade econômica jamais visto na história. E aqui se encerra o livro, depois é só parte de bibliografia. Mas uma grande série aí no canal, esse vídeo vai dar mais de 1 hora. Feita a edição aqui, a outra parte dos 53 minutos, aqui tá com mais 16, mas vou fazer breves comentários aí. No final aqui, basicamente, o que o Hope está apelando e trazendo como embasamento, citando outros autores, né, na nota 214 ali, é basicamente um apelo à remoção física, que é uma coisa que o Hope já defende. Ele vai desenvolver isso melhor no capítulo 10 do Democracia, o Deus que Falhou.
Eu vou deixar na descrição aqui o artigo que é basicamente o recorte desse capítulo. Leiam esse capítulo, que lá tem mais desenvolvida a teoria da remoção física do Hope, que é basicamente assim: se você é um babaca que defende agressão, eu vou excluir você da sociedade. Então é resumidamente isso, mas lá também tem uma questão acerca do conservadorismo e do socialismo. Eu vou deixar na descrição dessa parte específica isso, que eu acho uma leitura complementar interessante. Um dia eu vou trazer a leitura comentada do Democracia, o Deus que Falhou aqui pro canal. É um livro espetacular, vale muito a pena comentar ele. É o melhor livro de ciência política que eu já li na vida. É o melhor livro de ciência política já escrito no século XXI. Ele é de 2001, então vale demais a pena. E sobre essa questão assim da justiça privada, enfim, espero que o Hope tenha deixado claro aí, porque é superior, é inevitável. E fica a questão, é aquele contra-ataque pessoal mesmo, como ele comentou no livro. Você financiaria uma empresa aos moldes do Alexandre de Moraes? Eu duvido. É só você. É um exercício básico. Eu queria estar ali em Nova York nesse momento e chegar com essa ideia para essas pessoas que estão protestando contra o Alexandre de Moraes, contra os ministros do Supremo de maneira geral, e falar: imagina que o STF fosse uma empresa de segurança privada. Você contrataria a empresa STF para fazer a sua segurança? Você considera o serviço que eles fazem justo? Você daria o seu dinheiro para financiar eles? Eu duvido que um daqueles bolsonaristas que estão ali protestando diria sim para isso. Eu duvido muito, mas eu duvido. Se fosse dado o poder de escolha para um indivíduo, ele não financiaria o STF. Então, o STF, em monopólios da força e da agressão, eles só existem por causa que eles são financiados por impostos, porque existe uma arma na cabeça de cada pessoa apontada falando: pague ou morra. Porque essa é a última, é a essência violenta do Estado. Você pode não ver, mas aqui, ó, tem um cano de fuzil apontado na sua cabeça dizendo: pague ou morra. E quem escolhe não pagar, enfim, o Estado começa a mandar cartinha, e depois ele manda alguém na sua casa para sequestrar você porque você não pagou o custo da contribuição social. Então, é isso. Eu vou encerrar por aqui o vídeo e também a série. Agradeço a todo mundo que acompanhou aí. Eu sei que isso aqui vai ser um conteúdo mais para posteridade do que propriamente no dia do lançamento. Agradeço você que chegou nesses 42 vídeos. Foram bastante coisas. Obrigado por essa jornada aí, por acompanhar comigo. Também foi um prazer fazer a leitura comentada desse livro. Essa obra não é fácil de entender, ela é uma obra bastante complexa. Qualquer dúvida que você tiver em qualquer vídeo, comente. Isso, além de ajudar a engajar a série, ainda engaja o canal. Se inscreva também, muito importante. Link na descrição, compra do livro, tudo mais, em redes sociais, segue o canal lá. É isso, quero agradecer a todo mundo que compareceu aí na série, que acompanhou até o final. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Deixa um comentário aí dizendo: pô, cheguei até aqui, deixa o que você achou de maneira geral, críticas, enfim, feedbacks para melhorar. Mas é isso, agradeço a todo mundo por esse vídeo, é isso, por essa série também é isso. Tchau, tchau.